A paz de Cristo, amados irmãos. Vamos aprender um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, estou no livro de Gálatas, onde o capítulo 1 começa assim. Nós vamos fazer por algumas etapas. Bom, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Às igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja a glória para todo e sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já haviam recebido, que sejam amaldiçoados. Esse é o primeiro alerta que Paulo dá para aquelas pessoas que já receberam o evangelho de Jesus Cristo, que já foram ensinadas sobre Jesus Cristo, que começaram a deixar-se levar por outros ensinamentos, deturbando a verdade, conturbando, distorcendo, alterando a verdade do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo vem dizer, olha, isso que você está fazendo é pecado e já lhe foi ensinado. Não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. Vocês estão negociando com o pecado, isso está errado. Paulo vem posicionar aquele povo que começou a se perder no caminho. Prossigamos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho e que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que sejam amaldiçoados. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar o evangelho diferente daquele que já o receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Paulo está dizendo, versículo 10. Será que agora eu tenho que pregar um evangelho para agradar homens? Para agradar o ego, a vaidade de certas pessoas? Ou eu devo pregar o evangelho que vai gerar vida na vida daqueles que ouvem? O evangelho da renúncia, o evangelho que me faz olhar para dentro de mim e abandonar as más práticas? Paulo está dizendo, será que agora eu vou ter que abandonar a verdade do evangelho que eu sofri na carne, que eu vivi, para agora pregar uma palavra que vai trazer mais conforto do que confronto, para agradar alguém que não quer abandonar o pecado, que não quer renunciar às más práticas? Esse é o alerta que Paulo está nos dizendo. Repito, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? O que é melhor para você? Ser aprovado por homens ou ser aprovado por Deus? O homem é insaciável, por mais que você faça,
Para ele sempre vai faltar alguma coisa. Agora, para Deus, não. O seu mínimo para Deus é muito. A mão que você estende para Deus é muito. R$ 1 que você dá de esmola para Deus é muito. Porque Ele sabe que você está fazendo o seu melhor. Ele sabe que você está fazendo o seu melhor. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência as igrejas de Deus, procurando destruí-las. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Versículo 21. A seguir, fui para regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer que aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha que interessante, Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu tinha muita prudência em tudo que eu fazia, eu sempre fui muito prudente. E quando o Evangelho de Jesus Cristo me foi revelado, eu continuo agindo com a mesma prudência agora do lado de Cristo. Eu estou dizendo a vocês que eu recebi a revelação de Cristo e o que eu prego é a verdade de Cristo. E vocês conhecem a verdade e estão pregando a verdade deturbada. Considero a vocês, trazendo para a pós-modernidade, que infelizmente estamos passando por isso sim. O Evangelho, ele precisa apontar a verdade. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Levar o Evangelho com verdade. Fiz algumas considerações que eu acho interessantes. Paulo, ele vai iniciar a carta afirmando que seu apostolado não vem dos homens, mas Jesus Cristo e de Deus Pai. Paulo foi separado diretamente por Deus no caminho dele para Damasco, quando ele sofre acidente, cai do cavalo, perde a visão, onde o Evangelho é revelado. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele sabe que é algo importante, que é um Evangelho divino. Ele reconhece a autoridade celestial. Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar. Desde o início, Paulo deixa claro, a mensagem não é humana, é uma revelação de Deus. Paulo demonstra espanto. Olha que interessante no versículo, capítulo 1, de 6 a 10. Paulo demonstra espanto porque os Gálatas estavam abandonando a verdade do Evangelho e trocando por outras verdades. Não foi bem assim. Mas eu não conheci Paulo, eu conheci Pedro. Mas ele afirma, mesmo que um anjo anunciasse algo diferente, seja anátema. Está errado. Aqui aprendemos que o Evangelho ele não pode ser meramente uma adaptação.
um mero legalismo. O Evangelho tem que ser a palavra viva e eficaz que vai gerar vida na vida daqueles que ouvem. Aqui aprendemos que nós não podemos alterar a palavra de Deus para agradar nenhum grupo. Que a verdade deve ser pregada. E você é responsável por aquilo que você fala. Então que Deus possa falar ao seu coração e revelar dentro de você o verdadeiro evangelho que você deve seguir. O evangelho que aponta para Cristo. O evangelho que anuncia as boas novas. O evangelho que quando entra na sua alma, ele acha a brecha e fecha. Ele vê a sua fragilidade e vai lá e tampa aquela fragilidade. O evangelho que aponta para a verdade. Concluo, até para a mensagem não ficar muito longa, 10 minutos eu acho que o Senhor nos livre de todo falso evangelho, que nunca nos afastemos da simplicidade, da pureza, do verdadeiro evangelho em Cristo, que entendamos que somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Ensina-nos a viver na liberdade que há em Jesus, que não voltemos ao jugo da escravidão, mas permaneçamos firmes na graça. Que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a nossa carne não governe as nossas decisões, mas que o Espírito conduza cada passo. Senhor, ajuda-nos a crucificar as nossas paixões da carne e viver uma vida que te agrade. Que possamos semear no Espírito para colher na vida eterna. E assim Paulo declara, finalizo: já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana abençoada. Março só está começando e em breve nos veremos novamente. Graça e paz, um abraço.